E aí, galera, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre nomeação de coisas como, por exemplo, células, linhas, colunas, matrizes no Excel, além de outros recursos que você pode utilizar para deixar sua planilha mais clara para você e para o usuário que for usar a sua planilha, para identificar erros mais facilmente, para você se orientar mais facilmente dentro da sua planilha. Então, alguém pode me perguntar, mas para que serve eu nomear uma célula, dar um nome para ela? Se eu posso vir aqui, por exemplo, eu quero x vezes y e colocar essa célula vezes essa célula. Poxa, mas ali já é muito simples. Por que eu vou nomear essa aqui de x e essa aqui de y? Por que eu iria fazer isso? Bom, se tiver uma tabela pequena que nem essa daqui, possivelmente não compensa você nomear uma célula. Mas se você tiver uma planilha gigantesca com muitos dados, se você nomear suas células, é muito mais fácil de você saber o que você está fazendo, da onde surgiram certos valores, mais fácil de você inspecionar esses valores e encontrar erros mais facilmente. Como eu vou mostrar nesse vídeo e no próximo também, que é a parte 2 desse vídeo, que eu vou mostrar um pouco sobre como você pode inspecionar alguns tipos de erro nas suas fórmulas e também você se orientar mais facilmente. Então, eu vou vir aqui e vou nomear essa célula aqui de x. Então, eu venho aqui no canto, essa é uma das maneiras de fazer, e chamo de x. Escrevo x e aperto Enter. Você pode escrever o nome que você quiser ali, quer dizer, com algumas restrições que eu vou falar mais para frente. E aqui eu vou colocar y. Então, eu venho aqui, x vezes y. Nota que aqui aparece uma etiquetazinha. Isso aqui significa que foi uma variável definida pelo usuário. É uma etiquetazinha amarela. Então, x vezes y vai dar o resultado. Você vai ver que ele está selecionando aqui essas duas células que foram as que eu nomeei como x e como y. E para você ver todas as nomeações que você fez, e também uma outra maneira de você poder nomear as coisas, você vem aqui na aba Fórmulas. E aqui, em Nomes Definidos, você vai ter essas quatro opções aqui. Você pode definir o nome por aqui também, nessa janelinha. Por exemplo, aqui eu vou chamar de Z, essa célula aqui. Eu vou colocar essa célula aqui. E aí aqui esse escopo é muito importante, às vezes quando você quer que um nome valha ou para a planilha inteira ou somente para determinada aba. Se você colocar pasta de trabalho aqui, ela vai valer para o seu arquivo inteiro. Agora se você colocar para plano 1, só vai valer para plano 1. Então às vezes você pode querer que Z valha para essa aba, mas não valha para outra aba. Essa é a definição de Z. Então você pode ter um Z que vale 2 em uma e um Z que vale 4 na outra. Mas assim, eu acho meio confuso às vezes você ficar misturando muitas nomeações iguais em diferentes abas, mas isso é preferência de quem estiver fazendo a planilha. Eu não gosto muito. E pode colocar aqui também algum comentário que queria deixar para você mesmo do futuro, quando for essa planilha, ou para um usuário qualquer que esteja pegando essa planilha. Você aperta OK, vai vir aqui, aparece que você definiu o Z. Você vem aqui e pode vir em gerenciador de nomes. Eu já tinha feito isso aqui. Deixa eu tirar. Você pode excluir qualquer coisa que você tenha definido aqui. Você pode colocar um novo, que é a mesma coisa que aqui em definir nome. Você pode vir editar aquilo que você já definiu anteriormente. Pode editar também aqui a mesma janelinha. Você pode ver aqui, isso que eu falei que é bem importante. Você pode ver o valor de várias variáveis que você definiu com o nome. Então, você definiu lá trocentas variáveis, você vai poder olhar aqui, todas elas uma atrás da outra, uma embaixo da outra. Isso é muito importante, principalmente se você aplicar um filtro aqui. Aí você pode pegar nomes com escopo de planilha, só as que valem para essa planilha e ver quanto que elas valem. Ou nomes com erros. Você pode saber, deixa eu ver direito onde é que está dando um erro aqui na minha planilha. E aí às vezes deu erro em alguma célula que você nomeou como X. Vai aparecer ali somente o X porque ele deu erro. Então você vai saber, poxa, está dando erro no X, é lá que eu vou atuar, é lá que eu vou resolver meu problema. Então aqui é muito fácil você identificar onde é que está dando algum tipo de erro. Nomes de tabela aqui seriam só se você pegar aqui e inserir uma tabela nova. Então vai aparecer uma tabela aqui. Lembrando que uma tabela é bem diferente de uma matriz. Eu vou falar sobre matriz daqui a pouco, então tem como tomar um pouco de cuidado.
Aqui aparece também onde refere-se a qual célula de fato se refere ao seu nome, o escopo e o comentário que você queira deixar ou não. Isso aqui é opcional, né? Esse comentário. Você pode vir aqui também colocar usar em fórmula. É lógico que você não vai fazer isso, normalmente você vai escrever, né? A não ser que você não lembre mais os nomes das fórmulas dos nomes que você colocou. Colocar x asterisco z. Pronto. Sucesso aqui, muito bem feito, muito legal. Mas eu vou vir aqui em gerenciar nomes, eu vou tirar esses daqui porque eu vou usar esses mesmos nomes para mostrar algumas outras coisas. Só que eu vou dar uma dica aí para vocês, aliás, duas agora, né? Quando aparece esse erro de nome aqui é porque você definiu alguma coisa que não existe no Excel, você escreveu alguma coisa que não existe. No caso aqui, tá falando, poxa, que nome é esse X? Eu não sei que nome é esse, caramba. O que você está colocando como X? Então, quando aparece esse erro é porque tem um nome inválido na sua fórmula. Então, eu venho aqui, delete isso daqui. E aí eu dou uma dica para vocês. Eu nomeei isso aqui como X aquela hora, isso aqui como Y, isso aqui como Z. Mas tem algumas letras e algumas expressões que são bloqueadas para nomeação. Elas não podem ser utilizadas para nomeação. Uma delas é C. Se eu colocar aqui C e apertar Enter, ele vai selecionar toda essa coluna aqui. Se eu vir aqui e escrever L e apertar Enter, vai selecionar toda essa linha. E não vai definir C e L como uma linha. Viu? Olha, não define, porque o C e o L estão meio que travados para selecionar linhas inteiras e colunas inteiras. Então, eu não sei de todos os bloqueios do Excel, eu também não vou falar aqui, mas então eu aconselho, por exemplo, você coloque aqui como C ponto, né? C ponto, colocar um C, a letra e um pontinho, ou a letra e um underline. Ele também não vai aceitar números, logicamente, como nome, mas ele vai aceitar tipo x1, x2. Não vai aceitar alguns símbolos, como por exemplo barra. Eu apertei barra aqui para descer essas coisas. Então, coloque um nomezinho bonitinho, que também não seja muito longo, senão fica bem tosco, na minha opinião. Mas também, se quiser colocar longo, a vida é sua, você pode fazer o dia que você quiser, né? Colocar o nome que você quiser, o nome deixa bem claro o que você está fazendo. Agora, partindo para um outro esqueminha, é você nomear matrizes. Para quem conhece mais ou menos de matemática, matriz é aquilo que tem linha em coluna. Isso aqui é uma matriz de uma coluna e 8 linhas. Isso aqui é uma matriz de 2 colunas e 8 linhas. Isso aqui é uma matriz de 3 colunas e 8 linhas. E dá para você nomear matrizes também no Excel. Então, e qual que é a vantagem de você nomear uma matriz? Bom, ela é uma vantagem, tem algumas vantagens muito boas e algumas desvantagens também que eu vou mostrar para vocês. Se eu pegar aqui e selecionar toda essa coluna aqui do X e chamar como X ponto, e isso daqui como Y ponto, eu posso vir aqui e escrever igual a X ponto vezes Y ponto. E aí eu posso puxar isso daqui e ele vai fazer a correspondência em todas as linhas que eu estiver puxando. Por quê? Porque para todas as linhas na qual está a fórmula x ponto vezes y ponto, tem uma correspondência no vetor ou na matriz x ponto e na matriz y ponto na mesma linha, e aí é por isso que ele vai conseguir calcular x ponto vezes y ponto para todas essas linhas se você puxar para a sua tabela aqui, né? Mas aí isso é uma vantagem bem grande quando você tem várias colunas ou várias linhas, e aí você vai usar uma linha para calcular outra linha e usar uma coluna para calcular outra coluna e por aí vai. Isso tem uma vantagem boa que aí você fica mais organizado, porque nomes são mais bonitos, mais fáceis de você orientar e você definir uma tabela inteira aqui, uma coluna inteira como um nome. Mas tem uma limitação muito grande nisso, que você não pode vir aqui, por exemplo, nessa parte, vou colocar x ponto vezes y ponto. Ele vai dar erro. Por que ele vai dar erro? Porque nessa linha aqui não tem uma correspondência de x ponto e y ponto. O x ponto e y ponto eles são definidos até essa linha aqui. Não tem aqui.
Então ele vai dar erro. Essa é uma limitação muito grande. Não são todas as funções que funcionam com as matrizes que você vai definir. Você tomar um pouco de cuidado quando você estiver fazendo isso. Da mesma maneira que a linha não corresponde, você tem que fazer uma correspondência direta aqui entre uma linha na mesma linha para você utilizar essas formas, por exemplo, multiplicação de matrizes. Multiplicação de matrizes não, multiplicação de elementos dentro de uma matriz, no caso aqui de uma linha, você também tem essa alimentação para uma coluna, né, digamos assim. Vou chamar isso aqui de haha. Tem que colocar igual a haha. Vou puxar aqui. É que vai dar erro. Por quê? Porque você está definindo até essa coluna, o haha. Ele não está definindo aqui. Então tome muito cuidado quando você for utilizar a nomeação de matrizes. E você quiser fazer multiplicação. Porque vai dar esse erro aqui de valor, porque não tem como ele fazer a correspondência exata. Né? E aí eu dou uma dicasinha para vocês aqui. Vocês podem vir aqui. Deixa eu deletar o que eu já defini aqui. Só para mostrar esse rolezinho aqui. Você pode vir aqui, selecionar esse ponto aqui, essa parte aqui, e criar a partir de seleção. O que significa criar a partir de seleção? Ele vai criar nomes com base em valores na linha superior, coluna esquerda, linha inferior, coluna direita. Significa que se tiver um rótulo na linha superior e você colocar aqui, ele vai pegar esse rótulo da linha superior e nomear tudo aquilo que vem abaixo. Da mesma maneira na coluna esquerda, linha inferior e coluna direita. Mas aqui eu selecionei errado, porque eu selecionei só números. Ele não vai nomear números, como eu já falei. Ele não vai dar o nome de um número. Então eu vou selecionar esse daqui e criar a partir de seleção. E ele vai vir aqui já checado, né? Linha superior e apertar OK. E aí vocês vão ver que aqui vai estar X ponto, assim como eu queria. Eu posso utilizar, quando tem umas tabelas muito grandes, eu posso vir aqui, Ctrl Shift F3, Ctrl Shift F3, e aí já aparece isso aqui direto. Aí eu posso selecionar mais de uma também, aqui no caso selecionar essas duas e Ctrl Shift F3, linha superior. E aí é muito mais rápido, às vezes tem muitas colunas ou muitas linhas, e é muito mais fácil você definir nomes dessa maneira. Então, bem legal isso daí. Mas tem essas limitações, então usem com parcimônia e com consciência do que vocês estão fazendo. Você também pode vir aqui e selecionar 3 colunas e 8 linhas, como nesse caso. Aqui no caso é uma matriz com 3 colunas e 8 linhas. Então eu posso vir aqui e chamar XYZ. E aí, qual que é a vantagem disso? Como eu falei, tem algumas desvantagens. Você não pode fazer as correspondências diretamente, aqui, tipo, igual a XYZ, ele não vai funcionar. Mas tem algumas funções que funcionam se você utilizar a matriz. No caso aqui eu quero uma soma de XYZ. Ele vai dar a soma de XYZ. Média também funciona. No próximo vídeo que eu for fazer, que eu vou fazer de PROC-V, PROC-H, essas coisas, XYZ também funciona. Você pode vir aqui e colocar PROC-V e, sei lá, 40C, 31. E aqui colocar matriz tabela vai ser XYZ. Aí eu posso colocar número de índice de coluna 2. E aqui é 46. 46. Pronto, vai dar 9, mas enfim. Tá tudo errado, não dá para usar PROC-V aqui porque eu tenho que ordenar em ordem crescente. Mas enfim, dá para você utilizar PROC-V e algumas outras ferramentas de busca também se você nomear a sua matriz aqui como eu nomeei. Então é bem simples essa parte de nomeação. Tem funções que funcionam muito bem quando se nomeia vetores e matrizes. Tem funções que não funcionam muito bem nesses casos, mas é bem legal. Às vezes fica muito mais claro de você saber que forma que você está utilizando, o que é o X, o que é o Y, o que é o Z. Então utilizem isso quando você achar que é necessário. Às vezes não é, às vezes é trabalho à toa, ficar nomeando tudo.
mas é uma coisa bem legal que vocês podem utilizar para encontrar isso mais facilmente. Eu vou continuar no próximo vídeo com essa parte aqui de auditoria de fórmulas. E aí eu vou continuar com essa tabelinha aqui para a gente não perder o fio da meada.